Novamente, fico muito contente em ver muitos irmãos e irmãs ansiosos para ouvirem mais um pouco a palavra de Deus e crescerem para ser mais como Jesus. Esse é o nosso alvo, sem dúvida. Essa semana eu queria falar um pouco sobre o nosso coração. O sábio Salomão, em Provérbios 4:23, diz: acima de tudo, guarde o seu coração. O coração é nossos pensamentos e nossos sentimentos. Geralmente, em português, nós pensamos mais nos sentimentos, mas no contexto bíblico, tanto do Velho como no Novo Testamento, o coração, essa expressão, coração, é usado não exclusivamente sobre sentimentos, emoções, mas muitas vezes, ou talvez geralmente, fala sobre sentimentos, mas os pensamentos também. É uma pequena diferença, sem dúvida, mas é importante. E Salomão nos avisa, acima de tudo, guarde o seu coração, guarde seus pensamentos e seus sentimentos, emoções. Realmente é um aviso tão importante, não é? Você conhece, sem dúvida, pessoas pessimistas, pessoas egoístas, pessoas que vivem pensando em si, seus próprios desejos, desejos carnais, desejos mundanos, sem cuidar do coração, porque a natureza humana é seguir os desejos do coração, seguir os pensamentos do coração. É fácil para nós controlarmos nossos pensamentos. Eu digo fácil, né? Talvez nem tanto, porque criamos um hábito de pensar em certas coisas. E esses pensamentos criam em nós desejos, sentimentos, ódios. Nós temos que tomar bem cuidado com o que sentimos, pensamos, porque o que está no nosso coração acaba saindo pela boca, não é? Jesus disse em Mateus capítulo 15 e versículo 18, ele disse, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e muitas coisas más. Se deixarmos nossa natureza humana nos guiar, nos controlar. Então, da mesma forma que Salomão diz que, acima de tudo, guarde seus sentimentos e pensamentos, o próprio Jesus concorda, dizendo, você acaba falando, né?
o que está no coração, ou seja, do bem ou do mal. Os nossos corações, ou a fonte dos sentimentos, é loucura. É loucura. E temos que controlar essa loucura. Também o Provérbios, Jeremias 17 e versículo 9. Jeremias, profeta de Deus, disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E é desesperadamente corrupto, cheio de corrupção, corrosão. Quem o conhecerá? É uma loucura. Nós que deixarmos nossos corações livres para pensar o que quiser, acaba sentindo, desejando coisas que não deve. Por isso, a mãe do Salomão fala em Provérbios 23 e versículo 19: ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Se não tomarmos controle, guiando bem o nosso coração pelo bom caminho, automaticamente chegaremos num lugar mau, péssimo, pessimista, egoísta. Nós temos que lutar literalmente a cada instante, controlando, guiando os nossos corações. Primeiro, o que é que ouvimos? Pensando mais nas músicas que escutamos. Às vezes escutamos, às vezes somente ouvimos. Às vezes não é a nossa música, né? Talvez seja a música do vizinho. E às vezes é nós mesmos que tem esse fone de ouvido, escutando no celular alguma música. Tudo bem, não tem mal em ouvir música, mas é necessário observar que cada música que escutamos é um sermão, não é? Pergunte-se, o que é mesmo a mensagem deste sermão, dessa música? Ou está nos atraindo mais para Deus ou mais para os caminhos do mundo? Temos que controlar o que entra no coração, né? Se estamos escutando a músicas constantemente que pregam uma mensagem do mundo, é uma péssima influência em nossas vidas. Não podemos enganar a Deus. Deus sabe muito bem o que escutamos. Não pode zombar de Deus, porque Ele sabe perfeitamente o que é que colocamos na nossa cabeça, enchemos em nosso coração. Gálatas capítulo 6 e versículos 7 e 8, Paulo disse: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também
colherá. Se colocamos dentro dos nossos corações, das nossas mentes, cada hora um sermão mundana, o que esperamos semear ou colher, vamos colher coisas do mundo. Temos que estar em controle das coisas que entram em nossa mente. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. É uma questão só de mudar da música que ouvimos, não é? Vamos escolher, vamos tomar controle das coisas que colocamos no coração. Guarda, em primeiro lugar, acima de tudo, guarda nossos corações. Número 2, é necessário guardar bem o que entra pelos olhos, filmes, internet, Facebook, sei lá. As coisas que lemos, as coisas que vemos, nós temos que controlar, porque também cada coisa que vemos é um sermão, não é? É, sim. Cada filme que assistimos está nos pregando alguma mensagem, não é? E temos que perguntar essa mensagem, esse filme, essa imagem na internet está me atraindo mais próximo a Deus ou mais próximo ao mundo? Em 1 João, capítulo 2, e versículos 15 até 17, o apóstolo João diz: não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uau! Palavras assustadoras, não é? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém de Deus, não vem de Deus, vem do mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens não vem de Deus, vem do mundo. O mundo e suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós testamos daquilo que é real. Testamos pelos olhos, para ver com os nossos olhos, ver se é real ou falso, não é? Nós tocamos com a mão para ver, é real? Mas escuta, as coisas do mundo passam, ou seja, são menos real do que as coisas do coração, que são eternas. Isso significa que
as coisas espirituais, nossos pensamentos, nossos sentimentos, são mais reais do que as coisas físicas, que chamamos de coisas reais, não é? Porque as coisas reais são temporárias, mas as coisas espirituais são eternas. Número 3. Amizades, influências, fazem tanta diferença em nosso coração, né? É uma influência tão grande. Estava pensando em ensinar a semana que vem sobre esse ponto, então vou deixar isso para o nosso irmão para a semana que vem, porque em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 33, Paulo diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E é por isso, talvez, que a igreja é importante, não é? Precisamos de pessoas ao nosso redor para nos influenciar para o bem. Pessoas ao nosso redor que também estão lutando contra os desejos da carne. E então, número 4, o último, que é certamente o nosso ponto principal dessa aula, é sobre o trabalho do Espírito Santo no cristão. O trabalho do Espírito Santo no coração. Isso é muito importante. Há uma ligação completa entre nosso coração e o Espírito Santo que habita no cristão, habita em nós. Primeiro, o que é o Espírito Santo, ou até mais geral, né? O que é um espírito? Geralmente, geralmente pensamos que um espírito é alguma sensação, talvez uma emoção, um sentimento, mas a realidade é que não é isso. O Espírito Santo não é uma emoção. Certamente promove muitas emoções. Também o Espírito Santo não é alguma coisa misteriosa. Pelo contrário, é até alguém super comum para nós, não é? Vamos extrair de vários versículos o que é um espírito e mais ainda, o que é o Espírito Santo, ou melhor ainda, quem é o Espírito Santo? Começando em João 14 e versículo 7. E nesse contexto geral de João 14, 15, 16, Jesus fala sobre o Espírito da verdade. Ele fala a mesma coisa em 16 e versículo 13. E fala muito em todos esses 3 capítulos sobre o Espírito da verdade. Mas olha em João 16 e versículo 13. O Espírito da verdade, ele vos guiará, falando aos 12 apóstolos, nesse contexto, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade.
no contexto de Espírito, e especialmente o Espírito Santo, é diretamente ligado à verdade. Volta alguns capítulos para João capítulo 8 e observe em João 8, 39 até 47. Aqui Jesus está falando sobre quem é o nosso Pai. E como é que alguém explica, decide, descobre quem é o meu Pai? Não está aqui falando sobre o nosso Pai físico, e sim nosso Pai espiritual. Jesus está falando aos judeus, descendentes de Abraão. Então, ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas vocês estão procurando me matar, sendo que eu lhes falei a verdade, que houve de Deus, Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que nós temos é Deus. E Jesus disse, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele que me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque sois incapazes de ouvir o que eu digo. Deixa isso processar na sua mente um pouco. Por que eles não podem ouvir, processar, entender o que Jesus fala? Porque eles são incapazes de ouvir o que Jesus fala. Vocês pertencem ao vosso pai, o diabo. E vocês querem realmente o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. E não se apega à verdade. Ele não ouve, não consegue processar, não consegue entender a verdade. Não pode receber. Pois não há verdade nele. Não há verdade no diabo. Puro mentira. Quando ele mente, ele fala do que a sua própria língua. Ele foi mentiroso desde o início. É mentiroso. Ele é pai dos mentirosos. Pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Pessoas que têm um coração virado contra Jesus não podem ouvir a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertencem a Deus ouvem o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Uau! Essa passagem fala muito sobre o pai de pessoas, pai espiritual.
das pessoas. Ou é o diabo, ou é, ok? Ou é Deus. Como eu estava dizendo, o Espírito Santo tem alguma ligação direta à verdade. O diabo tem uma ligação direta à mentira. Quem é mesmo o Espírito Santo? 1 João, capítulo 5, versículo 6. Está escrito claramente quem é o Espírito Santo. Não é alguma coisa misteriosa, não. Ele não é misterioso. É uma coisa super comum, normal. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. E o diabo é mentira. Não há verdade nele. Não há. Ele é pura mentira. O Espírito Santo é a verdade. Sim, eu sei que o Espírito Santo é muito mais do que a verdade. Sim, isso sem dúvida. Mas se podemos processar essa ideia em nossa mente, meditar, pensar nas implicações dessa realidade, vamos entender muito mais sobre o Espírito Santo. A guerra entre a verdade e a mentira. A guerra entre o bem e o mal. Continue processando, né? Essa ideia, pensando sobre o Espírito Santo é a verdade. A Bíblia simplesmente diz. Acrescenta a esse pensamento também que o Espírito Santo é Deus. Se lembra João 4, versículo 24? Deus é Espírito. E todo aquele que o adora deve adorar em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Jesus é o Espírito Santo, segundo Coríntios 3 e versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Deus é o Espírito. Jesus é o Espírito. O Espírito é a verdade. Isso tem implicações muito grande. Só pensar um pouco. Qual é a força maior do universo de todos os tempos? É a palavra de Deus, não é? Que haja luz. Pronto, a luz. Uau. É a verdade. O que Deus fala é a verdade. Se Deus fala mentira, então a mentira é verdade.
Deus não pode mentir. O que Deus fala é a verdade. Não há mentira nele. Não há verdade no diabo. Simplesmente. Vai comigo para Romanos, capítulo 8. E versículos 5 até 17. Romanos 8, 5. Esse trecho fala muito sobre o Espírito Santo trabalhando em nós, o cristão, que nós recebemos em nosso batismo, quando, pelo sangue de Jesus, pela sua graça, ele removeu, perdoou todos os nossos pecados, para poder Deus entrar em nós, para habitar em nós. Deus em nós, Cristo em nós, não é? Habitando a verdade, habitando em nós. Romanos 8, 5, Paulo disse: quem vive segundo a carne tem a mente, a mente, na verdade, mentira. Os pensamentos, a mente, estamos falando sobre os espíritos, o mundo espiritual, o reino espiritual. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a sua carne, os desejos da carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente, seus pensamentos, voltados para o Espírito. Então, ele deseja o quê? As coisas do Espírito, não é? Esse versículo 5 é estratégico, importante em nossa vida, em controlar nosso coração, nossos pensamentos. É um segredo. Quem vive segundo a carne tem a sua mente focado, visualizando somente as coisas que a carne deseja. Quem vive segundo o Espírito só fica com a sua mente, seus pensamentos, focalizados somente nos desejos de Deus, nos desejos do Espírito. Sabe, a mentalidade da carne é morte. É morte eterna. Estou falando sobre espiritualmente. Paulo está falando sobre espiritualmente, mas a mentalidade, o espírito, os pensamentos do espírito é vida e paz. Eu gostaria de pregar um sermão só sobre o espírito é vida. Esse sermão, uau, é chocante. Realmente é bom demais. O Espírito é vida. Vem de Ezequiel 37, 1 até 14. O Espírito é vida e paz, não morte. É exatamente o contrário. A mentalidade da carne é inimizade com Deus. Inimigo, a mentalidade, o espírito da carne é inimigo de Deus. Os pensamentos carnais é inimigo de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, não se importa com a lei de Deus.
Não pode ouvir. Não pode. Ele não pode fazer o bem. Ele não pode se submeter a Deus. Não pode. Não é que nem é difícil. Não pode. Se a nossa mente fica focalizado somente em coisas da carne, escutando a música da carne, vendo com os nossos olhos as coisas da carne, não pode se submeter a Deus. Não pode. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não pode. Seria tão bom, né, se pudesse. Seria bom. Eu fico pensando em mim, pessoalmente, na minha vida pessoal, das minhas fraquezas, das minhas tentações. Pode vencer. Por quê? Pode, ou então não pode. A resposta é óbvio. Por causa dos meus pensamentos. Não pode. É quem fica dominado pela carne. Não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. Eu te pergunto, o Espírito de Deus habita em você ou o Espírito da carne habita em você? Uau! Que pergunta desafiadora, não é? Se, de fato, o Espírito de Deus habita em mim, não estou vivendo sob o domínio da carne. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas vocês estão com o Espírito de Cristo, não é? Cristo está habitando em você, não é? O corpo está morto por causa do pecado, né? Se lembra no nosso batismo, né? Morremos com Cristo. E o nosso corpo, o nosso velho homem morreu, não é? Junto. Mas o Espírito está vivo. Ou o Espírito é vida. Duas versões diferentes. O Espírito é vida. O Espírito está vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, então aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em você. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Estamos devendo, não para a carne, para vivermos sujeitos à carne, mas se nós vivemos de acordo com a carne, nós morreremos. Mas se nós estamos vivendo de acordo com o Espírito, pelo Espírito, matamos os desejos, os atos pecaminosos. Aí viveremos. Se pelo Espírito fazerem morrer os atos do corpo, viveremos.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Expressão muito importante. Guiados pelo Espírito de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão, né, de escravos. Pelo contrário. Porque o espírito de um escravo é um espírito de medo. Esse espírito de escravidão enche nossos corações de temor. Mas, se nós estamos recebendo o espírito de adoção como filhos, então estamos clamando, Abba, Pai, né? Painho. É outro espírito. É um espírito de um relacionamento tão diferente do que os judeus estavam reconhecendo. Até o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito pessoal de que nós somos filhos de Deus. E se não somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, imagina, né? Somos co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos no seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Tanta coisa aí, valiosíssimo. Novamente, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, muitas coisas sobre o trabalho do Espírito Santo em nós. Lembrando aquelas ideias sobre o Espírito é a verdade e está em nós. O Espírito está em nós, Deus está em nós, Jesus está habitando em nós. Gálatas 5, versículos 13 até 26, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, nesse contexto, liberdade da lei do Velho Testamento, não é? Mas não usam essa liberdade para dar ocasião à vontade, aos desejos da carne. Muito ao contrário, não é? Sirvam uns aos outros mediante amor, agape, amor. Sirvam uns aos outros. O contrário de agape é egoísmo, pensando só em si. Toda a lei do Velho Testamento pode ser resumido em um só mandamento. Amem o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e se devorem uns aos outros, cuidado, né, para não se destruem mutuamente. Se nós estamos cheios de pensamentos pessimistas, uns contra os outros, tanto na igreja, como na família, como no casamento, acabamos nos destruindo mutuamente. É por isso que eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Uau! Essa passagem é demais. Vivem pelo Espírito. Encha sua mente pelo Espírito, pela verdade. Vivem pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tanto quero parar de pecar,
ser vencido por alguma tentação na minha área mais fraca. Como? É óbvio demais, não é? Controle seus pensamentos. Vivem pelo Espírito. E se viver de acordo com o Espírito, não vai pecar de jeito nenhum. Não é o que ele acaba de dizer? Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito. O Espírito é o contrário da carne. Eles estão em guerra, em conflito um contra o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam, mantendo a mente bem focalizado. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não são debaixo da lei, nem precisa de lei algum. Guiados pela verdade, não é? Ora, as obras da carne são óbvias, manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e outras coisas. Essa não é uma lista completa. Eu os adverti, como agora novamente estou advertindo, aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Não vão para os céus, não. Mas o fruto do Espírito é amor, agape, amor, fazer o que é melhor para o outro. Busca o que for melhor para o outro. O fruto do amor, o fruto do Espírito, o fruto do amor é a alegria. Uau, eu quero isso, né? Você não quer? Paz, eu quero isso, não é? Você não quer também? Paciência, como eu preciso. Eu quero esse fruto na minha vida. E se vivermos pelo Espírito, vamos produzir esse fruto. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem pedido a Deus para te dar domínio próprio? Contra essas coisas não há lei. Não existe lei contra a verdade, não é? Os que pertencem a Cristo, as pessoas que pertencem a Cristo, quem tem o Espírito, como nós limos em Romanos 8, quem pertence a Cristo, crucificaram a carne, morreram a carne com as suas paixões e desejos ardentes. Não foi o título da... Crucificaram o passado, né? Continuam crucificando. Como em Lucas 9, Jesus fala, nós carregamos a nossa cruz diariamente. Crucificando. Nós carregamos a nossa cruz, não para sofrer, não. Para crucificar paixões e desejos. E se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não seja presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Em conclusão,
É óbvio demais. Leia a sua Bíblia todos os dias, não é? Enche sua mente com a verdade, com o Espírito, com otimismo. Deixe Deus falar com você todos os dias. Se lembra Colossenses 3, versículo 1 a 4? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, falando sobre o nosso batismo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Mantenham o pensamento nas coisas lá do alto. Amém? Não nas coisas terrenas, porque vocês morreram. Agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, vocês também serão manifestados com Ele em glória. E 2, orem sem parar. Esteja sempre falando com Deus, com o Pai. Não pare. 1 Tessalonicenses 5, 16 até 18. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graça em toda a circunstância. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não parem de orar e agradecer. Não use a oração como usamos o telefone. Alô? Sim, tudo bem? Tchau. Aí desligamos, né? Paramos de falar. Não pare de falar com Deus. Não ficam falando amém e pare de falar com Deus. Deus continua ouvindo, não é? Pode a nossa vida ser oração perpétua. Deus está nos ouvindo, não é? Cada palavra frívola. Ele escuta tudo. Nem mesmo palavras faladas, mas só pensadas. Ele escuta. Enchem-se do Espírito. Não deixa outro espacinho para pensamentos maus do diabo, da mentira. Amor e bondade se multiplica da mesma maneira que egoísmo e amargura se multiplica. Obrigado por sua atenção. Deus te abençoe ricamente. Obrigado, irmão, pela mensagem, pelo estudo. Muito bom mesmo. Graças a Deus. Renato vai dirigir a oração. Ok, boa tarde, meus irmãos. Vamos orar. Santo Deus, amado, Pai Santíssimo, obrigado por essa tarde, por esse estudo, essa comunhão com esses irmãos. Se há algum pecado entre nós, nos perdoe. Ó Pai, nos esvazie cada vez mais desse mundo sujo, perverso, o qual a gente viu bem claro que tudo isso vai passar, tudo isso aí é uma sombra do que vai vir aí a nossa eternidade com Deus. Ajude, Pai, cada dia mais a